Noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos e celebrarmos ao nosso Deus, esse Deus santo, esse Deus maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 3. João 3, versículo 16. João 3,16, amém? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir todos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus, esse Deus que nos amou tão grandemente, um amor imensurável. Nós não podemos medir o tamanho do amor do nosso Deus, mas uma coisa é certa: Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, né? Hoje nós estamos nesse domingo de Páscoa. Estamos aqui nessa noite para celebrar o amor do nosso Deus por nós. Esse amor que entregou a Cristo Jesus para nos resgatar, para nos redimir. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, com o coração grato a Ele, por tudo que Ele tem feito, pelas suas bênçãos sobre nós, acima de tudo pela salvação em Cristo Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos a Ti, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és Deus santo, Deus justo, Deus fiel. Tu és o Deus verdadeiro, a quem nós amamos e servimos. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas, ó Deus, em nome de Jesus. Limpa-nos, limpa, ó Deus, o nosso coração, a fim de que possamos levantar mãos santas em louvor e adoração a Ti nessa noite. Ó Deus, nós queremos agradecer a Ti pela Tua bondade, queremos, ó Deus, agradecer a Ti pelo Teu cuidado para conosco. Ó Deus, mas nessa noite de Páscoa nós queremos agradecer ao Senhor de uma forma especial pelo Teu amor por nós. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor escolheu nos amar. Porque o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores. O Senhor nos amou quando éramos ainda substância informe. O Senhor nos amou. Que privilégio, ó Deus, nós temos de dizer que somos amados pelo Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou. E esse é motivo de grande alegria. Nós queremos Te agradecer e pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor nos visite nessa noite de uma forma especial. Que o Teu amor, ó Deus, possa inundar cada coração, cada mente. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos, renovados pelo poder da Tua doce presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Como nós dissemos no decorrer da semana, nós estaremos nessa noite celebrando esse amor, o amor de Cristo Jesus por nós, então que nós possamos celebrar com alegria e adorar o nosso Deus de todo o nosso coração. Amém? Onde
fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o único Deus, santo e verdadeiro. Tu és o nome sobre todo nome. E no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre.
glória, todo louvor, toda exaltação a Ti, Senhor Jesus. Vosso coração, e em Deus e também em mim, na casa de meu Pai, as moradas. Se não fosse assim, eu não pegaria, vou preparar-vos um lugar, eu virei, vos levarei para mim mesmo, vós conheceis o caminho. Aonde eu vou, sou o caminho, a verdade, a vida, em que meu Pai anseia por mim. Em verdade eu digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Uma canção que declara que o Senhor Jesus prometeu. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei, manifestarei a Ele. A Ele. Como podemos provar o nosso amor para com o nosso Deus? Guardando os seus mandamentos e obedecendo a Ele em todo o tempo. Amém? Mas vamos cantar mais uma canção, ainda de pé e com muita alegria. É uma canção que declara aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu.
Ele disse que vai, mas ele volta. Nosso Senhor Jesus, ele vive, ele reina, ele voltará. Amém? Então vamos declarar isso com alegria? Um dia lindo, onde te ver encontrar a eterna glória prometida está. Doce alegria, a solidão sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso declaro. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! E nós aguardamos ansiosamente por esse grande dia. Amém. Os irmãos poderiam sentar. Que nós possamos viver nessa expectativa de que Jesus virá para nos buscar. Amém? A coroinha de espinho caiu, mas não tem problema, né? A gente reflete agora no que o Senhor, hoje Ele está revestido de glória, e a sua coroa não é mais de espinho, porque Ele vive, Ele reina. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Aumentar mais aqui, não está dando não. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano.
falei a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo à sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e com sua fuçura. Nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-ei no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e a comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrais por estatuto perpétuo. Por 7 dias comereis pão asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão ao que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que os guardarei esse dia através das vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se acha fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, essa será cortada da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, porque hoje, para o cristão, é um dia mais que especial, porque há mais de 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, o Senhor se entregou por nós, morreu pregado numa cruz,
dia de festa, celebramos o dia de festa, porque num dia como esse, o Senhor ressuscitou. Ó Deus, e nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, esse culto não existiria, esse momento com os irmãos não existiria. O Senhor, de fato, ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Muitos estão servindo a um Deus que esteve vivo, mas que agora está morto. Nós, porém, servimos a um Deus que esteve morto, mas que agora vive e reina pelos séculos dos séculos. Nós louvamos o Teu nome por isso. Ó Deus, toma todas as partes desse culto, os louvores que foram entoados a Ti, ó Deus, as ofertas e os dízimos que foram depositados no altar do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, edifica-nos para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. Hoje é o dia da Páscoa, ressurreição de Cristo. A Páscoa ocupa, irmãos, um lugar central nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, as Escrituras já apontam para o Cristo, colocando ali tipos de Cristo para mostrar como seria executado o plano de Deus na humanidade. No Antigo Testamento, a Páscoa fala da libertação do povo de Israel do terrível cativeiro do Egito. Essa história, ela está relatada nesse texto que nós lemos. O texto, o Novo Testamento, a Páscoa refere-se à morte e à ressurreição de Cristo. Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte e poderosa, através do sangue do Cordeiro, como nós vimos. Deus nos tirou do cativeiro do pecado pelo sangue de Jesus. A morte do Cordeiro na Páscoa judaica era o tipo da morte de Cristo. Sempre, no decorrer da história do Velho Testamento, sempre apontava para Cristo. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que aconteceu quando Deus foi encontrar com eles e eles tinham confessado o seu pecado, a primeira coisa que acontece é que há uma morte de um cordeiro para cobrir a vergonha da nudez que eles perceberam que eles estavam nus por causa do pecado. Ou seja, houve ali um derramamento de sangue inocente para cobrir a vergonha da nudez do pecado, da nudez de um pecador. A gente poderia dizer assim: o que é que tem a ver o coitado do cabrito com o pecado de Adão e Eva? Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Sem o derramamento de sangue não há salvação. E é por isso que nós celebramos a Páscoa, porque Cristo derramou seu sangue ao nosso favor. E o escrito de dívida que estava sobre nós, que tinha sobre nós, foi rasgado, porque o sangue do Cordeiro foi suficiente e eficiente para nos salvar e nos libertar de toda condenação do pecado. Amém? Esse texto que nós lemos relata exatamente a instituição da Páscoa. Deus ordenando que a partir daquele momento acontecesse a Páscoa no meio do povo judeu. E aquela cerimônia, aquele ritual seria como estatuto perpétuo até a confirmação da vinda de Cristo. E esse texto nos traz algumas lições que a gente pode traçar paralelos sobre o povo, da saída do povo do Egito e a nossa saída do mundo do pecado. Amém? O livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto. E quando a Páscoa foi instituída, Deus ordenou a Moisés que cada família se reunisse
matasse um cabritinho, um cordeiro, sem mancha, perfeito. Se a família fosse pequena demais, juntaria com outra família pequena e se reunissem, e eles se reuniriam para comer esse cordeiro. Deus instituiu isso para tipificar o Cristo. A promessa de Deus é que o anjo da morte passaria sobre o povo, sobre todos os egípcios, e ele passaria naquela noite, e só quem seria livrado era quem estivesse com o sangue do cordeiro nas portas. A gente ouve falar disso, a gente lembra logo do sangue de quem? De Jesus Cristo. Ou seja, o sangue do cordeiro que foi passado nos portais de todas as portas dos judeus naquela época, do povo de Deus naquela época, poupou eles da morte. Todos os primogênitos do Egito, tanto de pessoas como de animais, naquela noite morreram, porque não tinha sobre eles o sangue do cordeiro. E aí presta atenção, não foi na vida do cordeiro, mas na sua morte que trouxe livramento para o povo de Israel. Não foi na vida do cordeiro, mas foi na sua morte. Assim também nós somos libertos da morte por causa da morte de Cristo. Cristo é o cordeiro pascal. Cristo é o cordeiro que foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus enviou seu Filho para morrer numa cruz em nosso favor. Ele morreu a nossa morte. Aquela cruz que Jesus carregou não era dele, mas era nossa. O peso daquela cruz era os nossos pecados. A angústia que Jesus sofreu foi por causa dos nossos pecados. As feridas de Jesus, o sofrimento de Jesus foi por causa dos nossos pecados. Ele é o nosso cordeiro pascal. É Ele quem nos livra da morte eterna. Ele é quem nos livra do cativeiro do pecado. Se já não há mais nenhuma condenação sobre mim e sobre a tua vida, é porque Jesus te entregou pela minha e pela tua vida. Amém? O livramento da morte depende da morte do cordeiro. Assim como o cordeiro teve que morrer para que aquele ritual do Velho Testamento se cumprisse, Jesus também teve que morrer para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Amém? A segunda verdade que nós aprendemos com esse texto é que o livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue do cordeiro. A libertação da morte dependeu não apenas da morte do cordeiro, mas também do seu sangue espargido nos portais. Precisamos, irmãos, estar debaixo do sangue do cordeiro. Não há expectativa. Vou falar mais baixo. Não há expectativa de sobrevivência sem estar debaixo do sangue do cordeiro. Assim como não havia expectativa de salvação para os primogênitos daquela terra, porque eles não tinham o sangue do cordeiro. O que faz a diferença da vida da igreja para o mundo é isso, irmãos. É o sangue do cordeiro, que nos livrou de toda condenação, nos livrou da morte eterna. Amém? Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não é o sangue de um cordeiro que pode purificar o pecado, mas apenas o sangue do cordeiro sem defeito e esse sangue é o sangue de Cristo. Porque não há outro sangue que poderia ter sido derramado
para que pudesse nos gerar vida. Para que pudesse nos gerar vida. Mas somente o sangue de Cristo, perfeito, sem pecado, sem mancha, imaculado, é que poderia nos livrar dessa condenação terrível que o pecado nos provocou. Mas o Cordeiro, ou seja, o livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro. Amém? Outra verdade que nós aprendemos com esse texto é que os que foram libertos pelo sangue precisam se alimentar do Cordeiro. O texto que nós lemos diz que aqueles que foram salvos pelo sangue alimentaram-se do Cordeiro. O texto, a ordenança de Deus no texto é que as famílias se reunissem e eles se reuniram para se alimentar e se fortaleceram para a caminhada que haveria de começar. Aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo precisam se alimentar de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o alimento para a nossa alma. A Páscoa judaica foi substituída, irmãos, pela ceia do Senhor. É importante lembrar que quando Jesus celebrou a ceia e aí instituiu a ceia, foi na Páscoa, onde Ele toma do cálice, pega o pão, parte, dá aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo. Ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei todas as vezes que o fizerem em memória de mim. Irmãos, o que o texto nos ensina aqui nessa noite é que não há como sobreviver sem estar em comunhão. Não há como nós sobrevivermos na nossa caminhada cristã sem estar em comunhão com Deus e sem estar em comunhão com o próximo. O texto diz que reuniram-se todos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de se alimentarem, de se fortalecerem, com o cajado na mão, cingidos, com suas sandálias nos pés, prontos para viajar, comendo apressados, porque eles sabiam que naquele momento, naquele dia, eles seriam libertos do cativeiro do Egito, assim como nós fomos libertos do cativeiro do pecado. Não acredito que o ventilador não vai servir para nada. É porque eu estou gritando também. Deixa ele aí. Irmãos, tem muita gente por aí dizendo que tem como sobreviver ao cristianismo longe da comunhão. E é o engano. E é claro, em alguns momentos das nossas vidas a gente passa por dificuldades na nossa caminhada em que a gente desanima, que nós nos enfraquecemos na fé. E o maior erro que quando nós temos esse sentimento, que nós cometemos, é abandonar a comunhão. Tem pessoas que desistem da igreja por causa da liderança, por causa de outras pessoas. E eu digo o seguinte: quem nunca esteve, quem saiu da igreja por causa de pessoas, nunca esteve nela por causa de Jesus. O texto mostra que esse povo ele se alimentou do Cordeiro, eles se fortaleceram. A comunhão aquece, irmãos. A comunhão nos faz suportar o nosso momento de dificuldade. Eu sempre faço a analogia à fogueira e ao fogo a lenha, que às vezes a
A gente acende o fogo no fogão a lenha, a gente bota as lenhas tudo juntinho, e aí a gente sai. Daqui a pouco a lenha queimou e o fogo, a lenha, a parte que está de fora do fogo fica longe e o fogo esfria. E aí a gente pega e reúne a lenha de novo lá para dentro do fogão a lenha, e aí o fogo acende novamente e aquece o fogão. Existe um momento da nossa vida que a lenha parece que fica do lado de fora assim. E a comunhão é o único modo de, é a única forma de nos aquecermos, assim como a lenha que se reúne novamente e é aquecida de novo pelo fogo, cumprindo o seu papel. Nós só temos como cumprir o papel da igreja se nós estivermos unidos num único propósito, num único objetivo. Não tinha outro objetivo naquele período, o ritual que Deus instituiu para o meio do povo de Israel. Todos estavam cumprindo o mesmo objetivo, cumprindo a mesma rotina, fazendo tudo juntos, se fortalecendo para a saída do cativeiro. Nós precisamos estar em comunhão. Amém? Cristo, Ele está presente na comunhão. A palavra do Senhor nos diz que Deus ordena a bênção aonde há comunhão. Da mesma forma, irmãos, que eu chamo a atenção daqueles que ainda não se decidiram batizar e dar sua profissão de fé, que Deus, Ele se faz presente na ceia. Não estou dizendo que Ele se faz presente fisicamente, como crê o dogma romano, a transubstanciação, ou seja, que acreditam que o pão e o suco de uva ou o vinho se transforma na carne e no sangue de Cristo. Nós não cremos assim. Mas nós cremos que Cristo está presente na ceia, espiritualmente, na comunhão dos irmãos. Dele nos alimentamos espiritualmente. Dele é nesse momento que nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós. É nesse momento que somos edificados por Ele. Na comunhão, é naquele momento que nós percebemos que nós estamos na comunhão com Cristo. É muito comum entender assim, que quando alguém cai em pecado e é disciplinado, a primeira coisa que acontece com ele é afastar da comunhão. O pior castigo, a gente fala, a gente é muito doloroso reunir como conselho para isso, mas o pior castigo que a gente fala não é a consequência do pecado, porque todos os pecados têm consequência. Não é a consequência do pecado, não são os que o pastor Luciano fala, os pecados temporais, que às vezes causa efeitos colaterais nas nossas vidas, provocados pelo pecado. Mas acreditamos que o maior castigo, a maior dor que há é de ser afastado da comunhão. É não poder se alimentar espiritualmente do sangue e do corpo de Cristo. Esse é o maior castigo. A maior tristeza, irmãos, não nossa, simplesmente, eu não posso, é de uma linguagem que a gente possa compreender, porque Deus, Ele é Deus e não há tristeza no coração de Deus, mas para uma forma de ensinar, a gente fala assim, é como se Deus ficasse triste porque a pessoa saiu da comunhão. A Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende, mas eu poderia imaginar que haveria tristeza quando um servo de Deus abandona a caminhada com Cristo. Nós precisamos viver em comunhão, porque os que foram libertos do sangue se alimentaram do Cordeiro, ou seja, viver em comunhão, servir em comunhão, se alimentaram espiritualmente. Nós precisamos se alimentar espiritualmente do sangue e do corpo. Só assim nós seremos libertos da ira de Deus. Amém?
por último lugar, os que celebram a Páscoa do Senhor precisam lançar fora todo o fermento da maldade. O texto diz que a partir dessa data, nesse momento da comemoração, todos eles deveriam, a partir desse momento, comer pães ázimos, ou seja, pães sem fermento nenhum, sem levedo nenhum. O fermento é o símbolo de contaminação. Esses dias eu estava vendo a receita de como se faz um fermento biológico caseiro. E você pega um pouco de farinha, o Sara ensinou com uva, eu achei interessante. Descasca a uva, lava a uva bem lavadinha, deixa ela de molho não sei quantos dias, aí quando você abre ela vai estar espumando, como se estivesse querendo fermentar já, sabe? Sabe aquele trem quando azeda? Aí você tira, coa, aí pega um pouco daquilo ali, joga numa vasilha, mexe com farinha de trigo, aí vira uma porçãozinha desse tamanho, uma garrafinha assim, daqui a pouco você vai lá depois de alguns dias, está lá desse tanto, fermentou, cresceu, e aí você pega aquela massa levedada, que na verdade é contaminada, e joga dentro da farinha de trigo e faz o pão e o pão cresce. É assim que é feito o fermento. E o fermento, ele é símbolo de contaminação do pecado. O texto nos ensina que nós precisamos examinar a nós mesmos antes de comermos o pão e bebermos do cálice. O propósito do autoexame não é para fugirmos da comunhão, mas é para, nem fugir da ceia por causa do pecado, mas fugirmos do pecado por causa da ceia, por causa da nossa comunhão com Deus. O propósito é esse. E a palavra nos ensina que nós não podemos participar de forma indigna. O texto diz que quem comesse ou quem se achasse levedo do fermento dentro de suas casas não fariam parte da congregação. Não estariam, ou seja, não estariam em comunhão. A igreja, irmãos, precisa ser uma comunidade de santidade. A igreja precisa ser uma comunidade de amor, de perdão, antes de ser uma comunidade de celebração. Esse é o nosso papel, esse é o maior objetivo nosso. Amém? Não pode haver nenhum tipo de fermento, nenhum tipo de contaminação que impede a nossa comunhão com o próximo e a nossa comunhão com Deus. A cruz tem um formato assim, não é? Comunhão vertical, ou seja, nossa com Deus, e horizontal entre os irmãos. A Páscoa, o maior sentido da Páscoa, que o mundo tenta inverter valores, é que Jesus ressuscitou. E viver nessa expectativa é como o pastor Roberto pregou hoje de manhã. A maior necessidade, a maior expectativa do crente é sobre a vinda de Cristo. Não é sobre quanto dinheiro eu vou ganhar, não é sobre quem eu vou ser daqui a tantos anos, que tipo de curso eu faço, quem eu vou me tornar. É ser cidadão dos céus, é viver na expectativa não das coisas desse mundo, mas é viver na esperança da vinda de Cristo. E ele cita o texto de Lucas, quando Maria foi lá olhar o túmulo de Jesus, viu que o túmulo de Jesus estava aberto, chama Pedro volta, vem junto com ela. Pedro, por ser mais afoito, entra no túmulo e encontra os lençóis, o túmulo de Jesus vazio, os lençóis em cima onde ele estava, mas o lençol que estava no rosto de Jesus ele encontra dobrado. E o texto faz essa ressalva, só fala isso, ele fala assim, mais ou menos assim, o lenço que estava sobre o rosto de Jesus está ali no cantinho dobrado. E o pastor Roberto conta o contexto da história da época. Ele diz assim, que naquela época, quando estava o Senhor e os seus servos ao redor da mesa, o Senhor se alimentando na mesa, se por acaso ele tivesse que
sair para ir no banheiro ou atender alguém na porta, ele pegava o lenço dele, dobrava e deixava aqui, ó, no cantinho. Aquele era o sinal para o servo dele que ele iria voltar. Se ele pegasse, embolasse o pano e jogasse de qualquer jeito, significava que a refeição havia terminado e que ele poderia recolher os talheres. Irmãos, isso significa, quando nós olhamos para esse texto e vê esse relato de Lucas, e de que ele deixou esse lenço dobrado, nós entendemos isso. E que Jesus subiu aos céus, está sentado à destra do Pai. Mas esse lenço é um aviso de que Jesus voltará. E que o nosso Deus ele voltará. Assim como o anjo disse aos discípulos, assim como você viste subir, um dia vocês o verão descer dos céus. Irmãos, essa deve ser a maior expectativa e essa deve ser a nossa esperança. E é por isso que nós estamos celebrando o Natal nessa noite, ou Natal, ou a Páscoa nessa noite, porque nós sabemos que o Cristo que veio ao mundo e se entregou por nós, ele não está morto, ele não está sepultado, os seus cestos mortais não estão lá guardados numa gaveta, mas ele está vivo, ele ressuscitou em carne e ele voltará para buscar o seu povo. Ele voltará para buscar a sua igreja. E o pastor Roberto trouxe um alerta para a igreja, porque a igreja de hoje não vive na expectativa da vinda de Cristo. Não vive na expectativa da vinda de Cristo. E tem muita gente, irmãos, que vai se enganar também, porque é o seguinte: a Bíblia diz que haverá sinais da vinda de Cristo. Portanto, tem gente que crê que diz categoricamente: Jesus não voltará hoje e nem amanhã. Porque, biblicamente falando, eu até concordo, porque existem coisas que precisam acontecer. Mas também existe um alerta para nós, porque no Velho Testamento, no momento em que Jesus veio, cumpriu cabalmente a sua palavra, as promessas, os judeus daquela época, eles sabiam da promessa de que o Messias viria. Eles viveram toda a história, desde Adão, mostrando que haveria de vir o Cristo, o seu Redentor, aquele que iria redimir a humanidade dos seus pecados, saberia que haveria de nascer de uma virgem. Tudo isso nós sabemos que aconteceu. E sabe o que aconteceu no povo? É até o motivo do choro de Jesus quando ele entra em Jerusalém. Ele chora porque o povo não percebeu o tempo da sua visitação. E o mesmo risco se corre hoje, porque as pessoas não vivem na expectativa da vinda de Cristo. E aí fica esperando os sinais acontecer e fala: Jesus não vai vir hoje, nem amanhã, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Mas quando eu ver o sinal de que Jesus voltará, de que Jesus está realmente perto de vir, e a gente já tem visto, é como se fosse uma mulher no início das dores de parto, que ainda não se intensificou, mas que ainda vão se intensificar. A gente fica só analisando e esperando: vou viver a minha vida de qualquer jeito, porque Jesus ainda não vai voltar. Não está tão difícil assim as coisas ainda tem muita promessa, profecia para se cumprir, mas o risco é de acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, não percebermos o tempo da visitação de Jesus, não percebermos os sinais acontecendo e a vida de Jesus acontecer. Por isso, eu conclamo a todos aqueles que estejam prontos, preparados, com as vestes brancas, com o cajado na mão, cingidos de sandálias, alimentados, fortalecidos na palavra do Senhor, para suportar a caminhada que nos é proposta, na esperança e na expectativa da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na sexta-feira muitos celebram a morte de Cristo e hoje nós celebramos a sua vida. E um dia gozaremos da alegria de estar na presença de Deus. Estaremos celebrando a sua vida.
para buscar a sua igreja. E um dia estaremos com Ele face a face. Reinaremos com Ele. Estaremos com Ele para a eternidade. A gente não tem nem noção do que é isso. Do que é uma eternidade na presença do Senhor. E eu trago um alerta para vocês. Esse Jesus que morreu e ressuscitou, Ele virá. E quem não estiver preparado para o dia da vinda de Cristo, a Bíblia diz que será lançado juntamente com o diabo e seus demônios no lago de fogo. E o texto diz assim, o texto de Apocalipse diz assim, que Deus pegará o diabo e o inferno e o lançará no lago de fogo. A sensação que dá o texto é que o inferno, o lago de fogo é pior do que o inferno. Ele vai pegar o inferno e vai lançar no lago de fogo. É tempo de nós despertarmos, da igreja do Senhor despertar e viver fervorosa na expectativa dessa vida gloriosa do Senhor. Porque hoje nós estamos aqui celebrando a sua vida. E se Ele está vivo, Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Queria que você baixasse sua cabeça e fizesse uma auto-reflexão da sua vida. Fizesse uma reflexão. Você tem vivido na expectativa da vinda de Cristo? Se você tem vivido na expectativa de Cristo, você tem se preparado para essa gloriosa vinda de Cristo? Senhor, louvamos o Teu nome porque o Senhor nos livrou da morte, da condenação do pecado, pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter a viva esperança, não de dias melhores aqui na terra, mas de uma eternidade com o Senhor. Sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o mundo. E nós celebramos hoje isso, porque se o Senhor venceu, nós também venceremos em Cristo Jesus. Estamos aqui celebrando a vida de Cristo e a sua promessa de que Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Ó Deus, nós só temos motivos para glorificar o Senhor. E também pedimos perdão ao Senhor, Deus, porque em vários momentos da nossa vida vivemos muitas vezes sem expectativa dessa tua vinda. Mas Deus, que esse seja o nosso maior desejo. Que a tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que haja uma ansiedade do nosso coração pela tua volta. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Abençoe cada um que está aqui nesta noite. Aviva a tua obra em cada coração. Anima, fortalece, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqueles, ó Deus, que receberam um convite, que poderiam estar aqui nesta noite celebrando conosco, mas recusaram o convite. Nós rogamos a tua misericórdia sobre a vida de cada um. E muitos preferiram estar em outros lugares e não na tua casa. Muitos preferiram ficar no conforto dos seus lares, mas não estar conosco em comunhão celebrando. Isso nos causa tristeza, Deus. Mas nós clamamos a Ti por misericórdia sobre a vida deles. Que eles tenham outra oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que eles tenham a oportunidade e o Teu Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça, do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo.
Ó Deus, aqueles a quem o Senhor escolheu nesse lugar, em Patos, Pedras. Ó Deus, que o Senhor nos use a igreja de Patos como instrumento do Senhor, para resgatar essas vidas, para o louvor da glória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.